Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, o amor, os louvores, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, em sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante este dia. Amém? Fiat. Livro do Céu, volume 7, 18 de setembro de 1906. Após ter penado muito, sentia-me toda oprimida e quase um pouco perturbada, pensando no porquê não vinha meu adorável Jesus. Então rapidamente veio e disse-me: minha filha, a paz é luz para a alma, luz para o próximo e luz para Deus. De modo que uma alma em paz é sempre luz, e sendo luz está sempre unida à luz eterna, de onde continuamente extrai nova luz para poder transmiti-la também aos outros. Portanto, se queres sempre nova luz, fica em paz. 23 de setembro de 1906. Estando em meu estado habitual, por breve momento veio o bendito Jesus, envolvendo-me em um abraço, disse-me: minha filha dileta, opera por Cristo, em Cristo, faz desaparecer completamente a obra humana. Justo porque se opera em Cristo, sendo Ele fogo, consome a obra humana e, tendo-a consumida seu fogo, a faz ressurgir, transformada em obra divina. Por isso, opera junto comigo como se estivéssemos realizando a mesma obra. Se sofres, faze como se estivesse sofrendo comigo. Se oras, se trabalha, fazes tudo em mim e comigo. E assim perderás completamente as obras humanas e reencontrarás as divinas. Ó, quantas imensas riquezas poderiam adquirir as criaturas, e no entanto não aproveitam. Dito isso, desapareceu e fiquei com um grande desejo de vê-lo novamente. Encontrei-me então fora de mim mesma e o procurava por toda parte. Não encontrando, disse: ah, Senhor, como és cruel com uma alma que é dada para ti e não faz outra coisa senão sofrer contínuas mortes por teu amor? Vê, minha vontade te procura, e não te encontrando morre continuamente, porque não encontra a ti, que és a vida do meu querer. Meus desejos morrem continuamente, porque ao desejar-te e não encontrando-te, não encontram sua vida. Assim, minha respiração, os batimentos, meu coração, a minha memória, a minha inteligência, tudo está sofrendo uma morte cruel. E tu não tens compaixão de mim. Neste momento, retornei a mim e o encontrei dentro de mim, e como se quisesse devolver-me o que eu sentia, foi dizendo: vê, estou todo em ti e tudo por ti. Parecia que usava a coroa de espinho, pressionava a cabeça e o sangue escorria, dizendo: este sangue eu derramo a ti. Mostrava minhas chagas e acrescentava: estas todas por ti. Oh, quanto me sentia confusa ao comparar o amor dele com o meu. Via que não passava de uma sombra. 2 de outubro de 1906. Tendo recebido a comunhão, via-me fora de mim mesma e vi
uma pessoa muito oprimida por várias cruzes. O bendito Jesus então me disse: dize a ela que no momento em que se sentir como alvo de perseguição, de espinhos, de sofrimento, pense que eu estou presente e que aquilo que ela sofre pode servir para fechar e curar minhas chagas. Assim, seus sofrimentos me servirão para medicar, ora meu lado, ora minha cabeça, ora minhas mãos e meus pés, que estão excessivamente doloridos e feridos pelas graves ofensas que as criaturas me fazem. E este é um grande privilégio que te concedo. Sou eu mesma quem lhe dá o remédio para curar minhas chagas, e ao mesmo tempo o mérito de caridade por ter me curado. Enquanto ele dizia isso, vi muitas almas do purgatório que, ao ouvirem estas palavras, exclamaram, todas admiradas: felizes de vós que recebeis ensinamentos tão sublimes, adquirindo o mérito de curar um Deus. Isto ultrapassa em méritos todos os outros méritos. A vossa glória será distinta da nossa, tanto quanto o céu da terra. Oh, se tivéssemos recebido esses ensinamentos, que nossos sofrimentos podiam servir para curar um Deus, quanta riqueza de méritos teríamos adquirido, mas agora estamos privados disso. 3 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, a simplicidade enche a alma de graça até difundir-se externamente, de modo que, se quiser restringir a graça dela, não se poderá, pois, assim como o Espírito de Deus, sendo simplíssimo, difunde-se por toda parte, sem esforço nem fadiga, antes, naturalmente. Assim também a alma que possui a virtude da simplicidade difunde a graça nos outros sem sequer perceber. 4 de outubro de 1906. Tendo recebido a obediência de dizer poucas palavras caso alguém viesse, estava com receio de ter faltado a obediência, somado ao fato de que o bendito Jesus não vinha. Quem poderia descrever o tormento da minha alma ao pensar que ele não vinha por eu ter cometido pecado? Sua privação é sempre um tormento cruel. Mas o pensamento de ter dado ocasião por alguma falta é um tormento que enlouquece e mata subitamente. Então, depois de ter pensado muito, ele veio e tocou-me 3 vezes, dizendo: minha filha, eu te renovo no poder do Pai, minha sabedoria e no amor do Espírito Santo. O que senti enquanto ele dizia isso, não sei expressar. Em seguida, parecia que ele se deitava em mim e apoiava sua cabeça coroada de espinhos sobre meu coração e acrescentou: o reto agir mantém sempre acesso o amor divino na alma, mas o agir da forma não reta vai sempre apagando-o e tenta reacendê-lo. Ora sopra o amor próprio, o eu apaga, ora o respeito humano, ora a própria estima, ora o desejo de agradar os outros, enfim, tantos sopros que vão sempre apagando esse fogo. Ao contrário, o reto agir não são muitos sopros que acendem esse fogo divino na alma, mas um único e contínuo sopro que o mantém sempre aceso, e esse apenas é o sopro onipotente de um Deus. 5 de outubro de 1906. Continuando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma junto com o menino Jesus. Desta vez parecia que ele queria brincar, apertava-se contra meu peito, nos meus braços, enquanto me olhava com muito amor. Ora me abraçava, ora com sua pequena cabeça me empurrava, quase me golpeando, ora me beijava com tanta força que parecia querer fechar-me, fundir-me dentro de si mesmo.
Enquanto fazia isso, eu sentia uma grande dor, tanto que me sentia desfalecer. E ele, apesar de ver-me sofrer tanto, não me dava atenção. Aliás, se percebia em meu rosto que eu demonstrava sofrer, pois eu não ousava dizer-lhe nada. Tornava-se ainda mais firme, fazendo-me sofrer ainda mais. Então, depois de ter desafogado bem, disse-me: Minha filha, sou eu teu dono que posso fazer de ti o que quiser. Agora sabes que, sendo tu minha propriedade, já não é mais dona de ti mesmo, e se te atreves a dispor de qualquer coisa, ainda que seja um pensamento, um desejo, um batimento de coração, sabes que me roubas. Nesse momento vi o confessor que, não se sentindo bem, queria de certo modo descarregar seu sofrimento sobre mim. Mas Jesus rapidamente com a mão o afastou, dizendo: Primeiro devo descarregar eu as minhas penas, que são muitas, e depois tu. Enquanto dizia isso, aproximou-se da minha boca e derramou um licor amarguíssimo. Depois recomendei-lhe o confessor, suplicando que eu tocasse com sua mãozinha e o fizesse recuperar-se. Ele o tocou e disse: Sim, sim, e desapareceu. 8 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio, o bendito Jesus disse-me: Minha filha, a cruz é para a criatura como um freio para o cavalo. O que seria do cavalo se o homem não usasse o freio? Seria indomável, desenfreado e não seguiria de precipício em precipício. Chegaria até a enfurecer-se e tornar-se nocivo ao homem e a si mesmo. Ao contrário, com o freio, deixa-se conduzir pela mão, torna-se manso, caminha pelo caminho reto, serve às necessidades do homem como um fiel amigo e permanece salvo de qualquer precipício, já que o homem o guarda e o protege. Assim é a cruz para o homem. A cruz o doma, o freia, detém a corrida para precipitar-se nos caminhos das paixões que sente em si e que devoram como um fogo. Em vez de oferecer-se contra Deus e prejudicar-se a si mesmo, a cruz apaga-lhe as paixões, torna-o manso, conduz-o pela mão e serve à glória de Deus e à própria salvação. Ah, se não fosse pela cruz, que a divina providência, por misericórdia, conserva como um freio para refrear o homem, em quantos males mais estaria caída a pobre humanidade? 10 de outubro de 1906. Nesta manhã, o bendito Jesus fez-se ver dentro de uma torrente de luz, e dessa luz ficava-se inundada as criaturas, de modo que todas as ações humanas recebiam dela o ato de operar. Enquanto via isso, o bendito Jesus disse-me: Minha filha, estou continuamente concorrendo em cada mínima ação humana, seja até mesmo em um pensamento, uma respiração, um movimento. E as criaturas, não refletindo sobre esta minha atividade por elas, além de não fazerem todas as suas obras por mim, pois de mim recebem a vida no seu próprio agir, atribuem a si mesma aquilo que fazem. Ah, se pensasse nesta minha contínua atividade por elas, não usurpariam aquilo que é meu, causando prejuízo à minha glória e ao meu próprio bem. Pelo contrário, deveriam fazer tudo por mim e dar tudo a mim. Tudo que é feito por mim pode entrar em mim, e eu o guardo em depósito para restituí-lo inteiramente a elas na outra vida. Enquanto aquilo que não é feito por mim não pode entrar em mim, porque não são obras dignas de mim. Pelo contrário, sinto náuseas e rejeitos, ainda que a atividade tenha sido minha. 13 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual por pouco tempo, fez-se ver meu bom Jesus e disse-me: Minha filha, para reconhecer se uma alma está despojada de tudo,
Basta observar se nela surgem desejos, sejam santos ou até indiferentes, se está pronta a sacrificá-los ao querer divino com santa paz. Isso significa que está despojada. Pelo contrário, se perturba, se inquieta, significa que ainda conserva algo. Ouvindo mencionar desejo, eu disse: meu sumo bem, meu desejo é não querer mais escrever. Quanto isso me pesa! Se não fosse por medo de sair do teu querer, de te desagradar, eu não o faria. E Jesus, cortando minhas palavras, acrescentou: tu não queres, mas eu quero. O que te digo é que escreves por obediência, por agora serve de espelho para ti e para aqueles que participam da tua direção. Mas chegará o tempo em que servirá de espelho para outros. Assim, aquilo que escreves, sendo dito por mim, pode ser chamado espelho divino. Tu queres privar minhas criaturas desse espelho divino? Considera bem isso, minha filha, e não queiras limitar, deixando de escrever todo o espelho da graça. Ao ouvir isso, fiquei confusa e humilhada e com grande repugnância. Escrevi essas últimas palavras, mas a obediência impôs-me absolutamente. Graças a Deus. 14 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma com o menino Jesus e parecia que ele dizia a um sacerdote: a estima própria envenena a graça em ti e nos outros, uma vez que, devendo por teu ofício administrá-la, se as almas percebem e facilmente percebe esse veneno, que o que dizes e fazes é para ser estimado, a graça não entra sozinha, mas junto com o veneno que tens. Portanto, em vez de ressurgirem à vida, encontrarão a morte. Depois acrescentou: é necessário esvaziar-se de tudo para poder encher-se de tudo que é Deus. E tendo em ti o tudo, darás o tudo a todos os que vierem a ti. Dando tudo aos outros, encontrarás todos à tua disposição, de modo que ninguém saberás nem negar coisa alguma, nem sequer a estima. Aliás, de humana que é, tê-la-ás divina, como convém ao que tudo que habita em ti. Após isso, vi uma alma do purgatório que, nos ver, escondia-se e fugia. Era tamanha a vergonha que sentia que permanecia como esmagada. Fiquei admirada, pois em vez de correr até o menino, fugia. Jesus desapareceu e eu me aproximei perguntando-lhe a causa. Estava tão envergonhada que não conseguia dizer uma palavra. E ao insistir, ela me respondeu: justíssima justiça de Deus, que imprimiu em minha testa tanta confusão e tanto temor da sua presença que sou obrigada a fugir dele. Ajo contra minha própria vontade, portanto, se me consumo de desejo por ele, outra pena me invade e eu o evito. Ó Deus, vê-lo, fugir dele, são penas mortais e inexprimíveis. Mereço, porém, essas penas distintas das outras almas, porque, levando uma vida devota, abusei muitas vezes, deixando de comungar por coisas insignificantes, por tentações, friezas, temores e até para levar razão ao confessor, fazendo-o perceber que não comungava. As almas consideram isso um nada, mas Deus o julga severissimamente. Além disso, Jesus está continuamente inflamado de amor e desejo ardente de se dar às almas no sacramento da comunhão, sofrendo incessantemente uma agonia de amor por elas. Portanto, podendo a alma recebê-lo e não o fazendo,
ficando indiferente com pretextos inúteis e uma afronta e um desgosto tão grande a Jesus que não é possível descrevê-lo. Ele, continuamente morrendo de amor, repete, quase delirando: os excessos do meu amor não são estimados, antes esquecidos. Até aqueles que se dizem minhas esposas não anseiam por receber-me e permitir que eu desabafe o meu amor, ao menos com ela. Oh, em nada sou retribuído. E o meu tormento é tão grande que, comparado ao fogo que sinto agora, pode-se dizer que o fogo do purgatório é um nada. Além disso, encontrei-me dentro de mim mesma, profundamente admirada, pensando na pena daquela alma, enquanto entre nós realmente se considera como nada deixar de comungar. 16 de outubro de 1906. Tendo deixado de escrever o que se segue, a obediência ordenou-me o que eu fizesse. Pareceu-me encontrar-me fora de mim mesma e que no céu acontecia uma festa especial. Eu vi os bem-aventurados cantando um hino maravilhoso, e cada um era como uma nota distinta, todos em perfeita harmonia entre si, mas cada um com seu próprio tom. Uns cantavam notas de louvor, outros de glória, outros de agradecimento, outros de bênção. Mas todas essas notas fundiam-se em uma única nota, e essa nota era amor. Parecia que uma só voz reunia todas aquelas vozes e entoava como um som fortíssimo e belíssimo a palavra amor. Todos os bem-aventurados permaneciam extasiados, quase arrebatados, nesse único cântico de amor, a tal ponto que todas as outras vozes pareciam quase apagadas diante desse cântico divino. Mas quem eram aqueles bem-aventurados que tinham uma voz tão forte e elevaram com maior intensidade esse canto divino, causando admiração e surpresa no céu inteiro? Eram aqueles que haviam amado o Senhor na terra. Oh, não, eram aqueles que realizaram grandes obras, penitências ou milagres? Jamais. Somente o amor supera tudo, que deixa para trás todas as outras coisas. Somente o amor é que Deus aceita com preferência, e o amor será eterno, contentamento da alma no céu. Ouvindo isso, fiquei completamente confusa, considerando que meu amor, comparado aos dos outros, parecia apenas uma sombra. Não queria escrever, mas a obediência impôs-me absolutamente a fazê-lo, embora sinta vergonha e confusão ao fazê-lo. 18 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, com muito custo veio o bendito Jesus e disse-me: minha filha, as obras que mais me agradam são as ocultas, porque estando livres de qualquer espírito humano, contém em si tamanha preciosidade, que eu as tenho como as coisas mais preciosas em meu coração. Tanto que, comparando 1000 obras externas e públicas como uma única obra interna e oculta, as 1000 externas ficarão abaixo dessa única obra interna, porque nas obras externas o espírito humano sempre toma a sua parte. 20 de outubro de 1906. Enquanto me encontrava fora de mim mesma, vi-me dentro de uma igreja onde havia muita gente assistindo às funções sagradas. Nesse momento, parecia que, por ordem do governo, outras pessoas entravam para profanar o lugar santo. Uns pulavam, outros cometiam violência, alguns sacrilejamente punham as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isso, chorava e rezava, dizendo ao Senhor: não permitas que chegue a esse ponto a profanar teus sagrados templos, pois quem sabe quanto castigos tremendos descarregarei sobre tuas criaturas por estes horrendos pecados. Enquanto eu dizia isso, Jesus me disse: minha filha,
A causa de todos esses crimes enormes já é um pecado, e a causa é castigo que leva a cair em outros pecados. Foram os pecados dos sacerdotes. Primeiro, eles profanaram ocultamente o meu santo templo com missas sacrílegas, misturando atos impuros na administração dos sacramentos. Meu Deus! E chegando sobre a aparência de coisas santas, não apenas a profanar meus templos de pedras, mas também a profanar e a violar meus templos vivos, que são as almas, e a profanar meu próprio corpo. De tudo isso, os leigos tiveram alguma percepção, e não vendo neles a luz necessária para o seu caminho, ao contrário, encontrando apenas trevas, ficaram tão obscurecidos que perderam a bela luz da fé. E sem luz, não é de admirar que cheguem esses graves excessos. Por isso, reza pelos sacerdotes, para que sejam luz entre os povos, para que, com o renascimento da luz, os leigos possam recuperar a visão e enxergar os erros que cometem. Ao vê-los, terão repulsa de cometer esses graves excessos que são causa de severos castigos. 23 de outubro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus veio por pouco tempo e todo oprimido e aflito quis derramar em mim suas amarguras. Depois disse-me: minha filha, são tantas amarguras que as criaturas me dão que não posso contê-las, por isso quis fazer-te partícipe delas. Nestes tempos, tudo está efeminado, até mesmo os próprios sacerdotes. Parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido um caráter feminino, de modo que raramente se encontra um sacerdote com vigor masculino. O restante, todos efeminados. Ai, em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade! Dito isso, desapareceu. Eu mesma, não compreendendo o significado dessas palavras, mas a obediência quis que eu escrevesse. 25 de outubro de 1906. Continuando no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma e parecia que haviam pessoas que queriam me crucificar. Enquanto me estendiam sobre a cruz, via Nosso Senhor dentro de mim, e à medida que eu me estendia, ele também se estendia. Assim, suas mãos estavam dentro das minhas e o cravo perfurava tanto as dele quanto as minhas, de modo que aquilo que eu sofria, ele também sofria. A dor de que aqueles cravos sem ponta nos causavam era tamanha que eu sentia morrer, mas que doce é morrer junto a Jesus. Meu único temor era não morrer. Agora, enquanto estava prestes a me crucificar, os pés, Jesus como que saiu de dentro de mim e ficou diante de mim, e então meus sofrimentos tomaram a forma de luz e se apresentaram diante do Senhor como um ato de adoração. Depois disso, ele me disse: minha filha, a graça, quando quem a recebe é luz, é caminho, é alimento, é força, é alívio. Mas quem não a recebe, além de não encontrar luz, sente faltar-lhe o caminho sob os pés, ficando sem sustento e sem força. E assim, a graça se converte em fogo e castigo. Enquanto dizia isso, de suas mãos saía uma torrente de luz que descia sobre as criaturas. E essa luz para alguns permanecia luz, para os outros tornava-se fogo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.